Olá, eu sou Hermínio Portes. Como está o andamento da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo? Vocês se lembram que existem 3 ações coletivas ajuizadas em face do IPVA do Estado de São Paulo. Uma pelo Ministério Público, na qual já foi deferida a liminar em segunda instância pelo Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo a cobrança do IPVA para todos os PCDs, mas lá no final somente serão beneficiados as pessoas que tiverem deficiência física graves ou severas. Com referência ao partido PSB, a liminar foi indeferida e ainda não se tem resultado da interposição do eventual recurso por parte do referido partido político. Remanesce tão somente, sem análise, ainda a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na qual objetiva a suspensão do pagamento do IPVA aos PCDs, tão somente referente ao ano de 2021, sob a alegação de violação ao princípio nonagesimal. Vamos recordar rapidamente o que é esse princípio. Olha esse texto. Esse quadro, ele traz de maneira bem resumida a exposição dos fatos e o que seria esse princípio nonagesimal. A Lei 17.293/2020, no primeiro quadro, traz a sua disposição. No segundo quadro, diz a data que ela foi publicada, 15/10/2020. A data que ela seria exigível, passado-se o prazo de 90 dias para sua aplicação. Seria 13 de janeiro de 2021. Mas o fato gerador do IPVA aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021. Significa que, da data da sua publicação de 15/10/2020 até a data do fato gerador do IPVA, 1 de janeiro de 2021, houve o transcurso de apenas 78 dias, ou seja, inferior a 90 dias, e por esse motivo é inexigível a cobrança do IPVA no ano de 2021. De maneira bem estética, porque veja na minha playlist, já tem um vídeo explicando detalhadamente em que consiste esse princípio da nonagesimal. Bom, esse processo ele foi para o representante do Ministério Público no dia 9 de fevereiro. O Ministério Público tem o prazo de 10 dias úteis para se manifestar. Considerando o feriado de carnaval, esse prazo somente irá decorrer no dia 25 de fevereiro. Não necessariamente o Ministério Público ficará com esse processo até o dia 25, mas ele tem até o dia 25 para se manifestar. Veja só, como eu disse, o Ministério Público foi intimado no dia 9 de fevereiro de 2021, às 17h16. O prazo para manifestar é de 10 dias, que só vai se escoar no dia 25 de fevereiro. Agora lembre-se, tudo indica que virá um parecer favorável do Ministério Público, mas por que eu falo favorável? Porque houve já o ajuizamento de uma ação civil pública pelo órgão do representante do Ministério Público, na qual se obteve a liminar. Mas os promotores são independentes, eles não são vinculados um ao posicionamento do outro, é respeitado o entendimento de cada um. Então, não há qualquer vinculação da eventual manifestação favorável. Pode ser que venha desfavorável, segundo o argumento que o Ministério Público possa apresentar. Mas tudo indica que virá favorável. Outra dúvida que eu vejo, que constantemente eu acompanho nos comentários dos meus vídeos, é a seguinte indagação. Mas não é mais fácil pagar? Porque lá na frente eu vou ter que pagar juros, correção monetária, multa. E com esse medo de pagar a multa e juros e correção monetária, deixa de exercer o seu direito. Lembrando, os meus vídeos são informativos e não consultivos. Então, a viabilidade de ajuizar ou não uma ação depende tão somente de você. No meu caso, como eu já disse, toda vez que eu tiver um direito violado, eu correrei atrás para o restabelecimento.
Mas é critério próprio de cada um. Mas esse medo não procede. Eu vou demonstrar para vocês por quê. Porque existe a possibilidade de se calcionar, fazer o depósito do montante integral no processo. Então, seja qual for o resultado lá na frente, ou seja, se a ação for julgada procedente, o que você depositou no processo vai ser devolvido com juros e correção monetária para você. Se eventualmente vocês perderem essa ação, o que significa? A Fazenda Pública do Estado de São Paulo irá pegar o que está depositado, fazer o levantamento e irá quitar o respectivo IPVA daquele ano, sem juros, sem correção monetária, sem eventual multa. Vou colocar uma liminar para vocês darem uma olhada como isso pode acontecer. Essa liminar foi deferida pela 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Olha só, após a citação da jurisprudência, ele fala: por essas razões, defiro parcialmente o pleito liminar para afastar a incidência do IPVA sobre o veículo da autora apenas e tão somente no exercício de 2021, sendo ele devido nos próximos exercícios. Veja bem, essa é uma análise da liminar, não é a decisão final. Significa que ainda o mérito será julgado, se será ou não estendido essa inexigibilidade para os demais anos. Ou seja, o pedido é no sentido de que agregue o direito à pessoa com deficiência. Enquanto ela for deficiente, ela terá essa isenção. Continuando, fica a desejar autorizado o depósito em relação aos exercícios seguintes, face à prerrogativa prevista no inciso 2 do artigo 151 do CTN, Código Tributário Nacional. Então, a liminar, muito embora foi deferida, porque foi demonstrado, o juiz entendeu que a princípio é flagrante a violação ao princípio nonagesimal, e por esse motivo ele falou: com referência a 2021, não vai ter não é exigível, fica suspenso. Mas nos anos seguintes, se esse processo demorar, o IPVA será devido. Porém, eu autorizo o seu depósito nos autos, na forma do artigo 151, inciso 2, num depósito judicial, onde ninguém levantará até o término final dessa lide. Então, não haverá multa, não haverá correção monetária, não haverá juros moratório. Agora, por que também essa liminar deferida tão somente no ano 2021 atende à finalidade liminar, aos princípios emergenciais? Por quê? Porque o mandado de segurança, deferida ou não a liminar, no caso foi parcialmente, vai-se para a Fazenda Pública prestar suas informações no prazo de 10 dias, e nesse caso já existem as informações prestadas. Depois vai para o Ministério Público, que terá o prazo de mais 10 dias para se manifestar, e será sentenciado. Isso significa que até o meio do ano esse processo já vai estar sentenciado. Aí, conforme for a decisão, simplesmente, se for contrário à Fazenda Pública, tem o recurso de ofício, recurso necessário, a ação irá para o Egresso Tribunal de Justiça. Se for desfavorável ou parcialmente procedente, também terá o recurso de apelação e irá para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça, se eventualmente for passar, não for julgado até o final do ano 2021, também poderá haver a ratificação do pedido, no sentido de que essa liminar se prorrogue para os anos anteriores. Mas também, se não prorrogar, existe já a possibilidade de se fazer o depósito integral. Aliás, essa é uma das liminares que gentilmente foi apresentada pelo corpo jurídico do escritório Érica Martins, que eu parabenizo esse escritório, que de uma maneira ou outra eu fico até contente por ter feito a sua indicação, que diante das liminares que eles obtiveram, eles fecharam sexta-feira com exatos 100 clientes atendidos, 100 clientes que não precisarão pagar o IPVA em virtude da liminar deferida no ano de 2021. Realmente eles acertaram o caminho. Bom, e a previsão legal? O que é esse 151 do Código Tributário Nacional? Vamos ver. O artigo 151 da Lei 5.172/66 do Código Tributário Nacional estabelece o seguinte:
Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito, inciso 2, o depósito do seu montante integral. Então, existe a previsão legal, como é feito, eu estive conversando com o corpo jurídico de Érica Martins, que todos eles pedem, ficando a critério depois do contribuinte, a caso do deferimento, o respectivo depósito. Será feita uma guia, depositado no processo, não terá acesso, ninguém levantará até o término final do processo. Como eu disse, eu fico satisfeito de saber que de uma maneira ou outra estão conseguindo a liminares, demonstrando que houve realmente a violação aos direitos do público PCD. E não se esqueçam, o mandado de segurança é uma ação. Para cada direito lesionado, existe uma ação correspondente para restabelecer esse direito. O mandado de segurança, como eu já expus em vídeo anterior, verifique na minha playlist, gente. Na minha playlist deve ter, eu acho que em torno de 15 vídeos falando só sobre o IPVA do Estado de São Paulo. O mandado de segurança, ele tem um prazo de 120 dias para ser impetrado. Vamos ver o texto legal. O artigo 23 da Lei 12.106/2009, que é do mandado de segurança, estabelece: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, o que significa isso? Que o ato impugnado exatamente aqui foi a cobrança do IPVA. Quando foi o fato gerador do IPVA? 1º de janeiro de 2021. Quando decorrerá o prazo para interpor o mandado de segurança? Dia 30 de abril de 2021. Então, não adianta, sob o pretexto que muitos eu vejo comentando, vou esperar para ver o que vai acontecer e depois eu me viro no ano que vem, 2022. No ano 2022, vocês não terão oportunidade de ajuizar o mandado de segurança, porque acontecerá em 30 de abril de 2021 a perda desse direito. Aí vocês somente poderão discutir, se optarem, mediante uma ação declaratória, que é pelo rito ordinário, que ela tem uma maior amplitude probatória, ela é muito mais demorada, é o rito mais complexo que existe dentro do ordenamento jurídico. De repente, um mandado de segurança que pode talvez estar resolvido em um ano e pouquinho, essa ação declaratória pode se prolongar por muito mais anos do que isso. Então, é um juízo de valor que vocês têm que ver. E eu quero também, por esse vídeo, apresentar a minha satisfação e o meu agradecimento, porque esta semana eu tive recebi dois telefonemas da Paraíba, um de João Pessoa e outro de Campina Grande, falando que os meus vídeos chegaram até lá. Por que eu estou falando da Paraíba? Porque a Paraíba foi o primeiro estado, até agora, que copiou a legislação Bandeirantes, a legislação do estado de São Paulo, no tocante ao IPVA. Então, os meus vídeos, muito embora eu falo exatamente sobre só a legislação paulista, mas ela tem o mesmo efeito na Paraíba, ele tem o mesmo efeito, surtirá a mesma consequência lá na Paraíba, porque tão somente, em vez de eu falar da Lei 17.293, basta se reportar à lei da Paraíba. Por quê? A Constituição está no teto maior, tudo emana da Constituição, toda a legislação deve obedecer à Constituição. E os estudos que eu fiz foi justamente com violação na Constituição Federal. Então, o que eu falo aqui aplica sim na Paraíba. E eu agradeço, não sei quem foi o amigo, por como chegou esse vídeo na Paraíba. Mas eu fico muito satisfeito, porque atinge a finalidade, pela qual esses vídeos estão sendo realizados, que é levar a informação para quem precisa. Isso é muito importante no like de vocês, no compartilhamento, porque alguns de vocês certamente devem ter algum amigo ou parentes na Paraíba, e isso é muito importante.
Lembrando, a inscrição é inteiramente gratuita. Me ajudem a levar a informação para quem precisa. Bom, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal, façam um comentário, fiquem com Deus e até a próxima.